Então, Carlinha, pra gente já dar um oi aí pra essa galera. Tá bom. Então, bom dia para quem está aqui, para essa live. Estou bem feliz pelo convite da Morena. E eu sou Carla Souza, eu trabalho com biblioterapia, eu sou especialista nessa área. Eu moro em Florianópolis, né? Eu conheci a Morena aqui em Florianópolis há um ano, mais ou menos, um pouquinho mais de um ano, no laboratório de voz. Foi uma experiência maravilhosa e veio a contribuir muito com o meu trabalho também. Enfim, a gente viu que tinha uma sinergia boa ali entre nosso trabalho e, enfim, essa amizade segue aí. E aqui estou eu para falar um pouquinho disso que eu faço e falar um pouquinho também do poder das histórias, do poder da literatura, do poder da poesia. Então, fico feliz que tem várias pessoas interessadas aí, eu sei que outras vão entrando, e vai ser um bate-papo bem legal e recheado com muitas doses de poesia, né, Morena? E com algumas Com dicas de certeza. leitura também. Muito bom. Ai, Carlinha, é um prazerzaço estar aqui contigo, né? Poxa, foi assim uma experiência linda assim no nosso lab no em 2018, 2019 que a gente fez, falando de várias poetas mulheres, né? Foi o nosso foco assim adentrar nessas poetas. E a gente fez um mergulho bem profundo, assim, de 18 encontros, e trabalhando várias questões, assim, tanto corporais como de identidade vocal, né, de autenticidade, de relação profunda com a palavra, com as memórias. E para mim, assim, tá podendo hoje, assim, apesar de tudo que está acontecendo no nosso mundo, né, Carlinha, assim, várias questões políticas, sociais que estão acontecendo e a gente poder estar repensando também a nossa forma de viver, a nossa forma de lidar com a doença, né? Nossa forma de lidar com a saúde, né? Com o que a gente pode estar melhorando da nossa vida, do nosso autoconhecimento, da nossa relação com a gente mesmo e com o mundo, através da poesia, Uhum. através da literatura, que são coisas, na verdade, que a gente passa porque a gente experienciou, né? Eu acredito que a gente tem essa relação com os livros, essa relação com a poesia, por exemplo, porque isso está na nossa vida, né? Isso nos transformou, né? Uhum. Então eu vou me apresentar rapidinho também para quem não me conhece daqui. Acho que todo mundo me conhece, mas eu vou falar um pouquinho. Ivone, Rubens, o pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos. Eu sou a Morena Lopes, eu sou atriz, né? Trabalho com arte, trabalho com canto, com o corpo, com todas as partes cênicas, né? Direção, e também desenvolvi esse método que é o Lab de Voz e Poesia. Né, já fui aluna também aqui da Lorena Lumiar, maravilhosa, do Canto Criativo, que está aqui nos ouvindo, estou muito feliz. E assim, para mim, a poesia e a voz, né, esse lugar que eu fui me especializar no teatro, é realmente um lugar onde eu consigo entender que todo ser humano ele tem essa criatividade, ele é criativo por natureza, né, por essência. E na verdade, o que acontece muitas vezes no nosso mundo é que a gente é muito calado, né? A gente passa por muitos processos de educação, de civilização, de opressão, né? E isso é o nosso sistema, né? O nosso sistema machista, patriarcal, né? Então a gente está falando de um sistema que ele cala realmente essa parte menos racional, essa parte mais Uhum. sensorial, mais sensitiva, mais caótica, mais feminina, né, Carlinha? Sim. Então, quando eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque é a gente poder falar sobre liberdade, né? A gente poder falar sobre os nossos sentimentos, é a gente poder falar sobre loucura, né? Sobre essa loucura criativa, né? Que todos nós temos e que é muito reprimida.
Então, eu vou começar com uma coisa bem louca, né, louca? Vou começar com um canto, né? Vou começar trazendo também aqui um canto para Oxalá, que hoje é sexta-feira, dia de Oxalá. E eu vou trazer, então, não sou de nenhuma religião, eu sou realmente atriz e trabalho com arte, mas aprecio todas as religiões e todas as formas das pessoas se conectarem com o sagrado, com o divino. E me toca muito algumas melodias, e por isso eu vou trazer essa para vocês, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. E aí a gente vai começar aí um bate-papo também super gostoso e Uhum. racional aí, racionais também, irem também tirando as suas dúvidas sobre biblioterapia e tudo mais. Então vamos sentir aí um inspirar. Onisaure, Om Axé. Onisaure, Oberioman. Onisaure, Om Axé, Babá. Onisaure, Oberioman. Onisaure. Onisaure, Om Axé. Onisaure, Oberioman. Onisaure, Om Axé, Babá. Onisaure, Oberioman. Onisaure. Linda! Obrigada por todos que estão Arro. aqui nesta manhã. Vamos começar então falando um pouco sobre essa diferença, Carlinha, entre o especialista de biblioterapia, né, e o Uhum. biblioterapeuta, né, que eu acho que são duas coisas Certo. interessantes que a gente está vivendo também, né? Uhum. Sim. Então, a biblioterapia é uma área muito nova, né, no Brasil. E existem dois tipos de biblioterapia, né? E um deles é o que a gente chama de biblioterapia clínica, que aí a biblioterapia clínica, ele é praticado por terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né? Pessoas que têm um conhecimento aprofundado de questões patológicas e questões mentais. E aí esse profissional ele pode atender individualmente, em consultório, né? E aí esse sim ele é chamado de biblioterapeuta. Ele trabalha num contexto diferenciado, ele trabalha num contexto de tratamento, onde ele indica leituras, literatura, para ajudar naquele processo, né, que ele acompanha de forma bem individualizada. Esse não é o meu trabalho, né, eu não trabalho nessa linha de biblioterapia clínica, porque eu não tenho essa formação. Só falando um pouquinho de qual é a minha formação, eu sou jornalista, eu sou formada em jornalismo, eu sou de Aracaju, Sergipe, né? Vocês já devem estar notando aí meu sotaque. E eu moro em Florianópolis porque quando eu descobri a biblioterapia, isso lá por 2010, 2012, eu cursava biblioteconomia e descobri que aqui tinha um especialista, uma professora da biblioteconomia, referência nessa área de biblioterapia. Então eu vim para cá, fiz o mestrado com ela, e a linha que eu sigo é uma linha que ela segue também, e é uma linha que qualquer pessoa que não tenha formação, né, clínica, né, pode atuar, que é chamada de biblioterapia de desenvolvimento, que é um trabalho que a gente faz com grupos de pessoas. Então, eu posso fazer, Morena pode fazer, pessoal que é da educação, né, professores, pedagogos, bibliotecários, podem atuar com biblioterapia de desenvolvimento. Então, nesse caso, nós não somos chamados de biblioterapeutas, né? Nós não fazemos um trabalho de tratamento
clínico, com prescrição de literatura. Nós fazemos um trabalho em grupo. É um trabalho que preza também não só pela literatura enquanto ponto de partida, né, contos, poesia, crônicas, romances, mas também pelo diálogo, pela presença afetuosa do grupo, e o que vai potencializar, né, esses efeitos da literatura é esse encontro também. Não é só a questão da linguagem simbólica e metafórica, mas também esse encontro, né? No momento que a gente partilha as nossas histórias também, a gente se fortalece, né? E o que a literatura faz é trazer à tona questões nossas, que muitas vezes a minha questão é a sua questão, e se a gente, aí a literatura só aproxima a gente, e aí nesse contato eu percebo que eu não estou sozinha no mundo, né? Que a Morena também tem a mesma questão, que a Débora que estava ali também, e aí isso é muito fortalecedor para a gente, né, enquanto seres humanos. E a literatura, ela acompanha a nossa vida enquanto ser humano, desde sempre. Mesmo antes dos livros, eu gosto de dizer que a biblioterapia não nasceu com livro. Não, a biblioterapia nasceu com as histórias, isso é muito antigo. Então, parte também da oralidade, o contar história, o ouvir histórias, tudo isso também é terapêutico. É terapêutico no sentido de que cuida da gente, né? Cuida lá desse nosso lado interior e vai refletindo e reverberando aqui no social, né? Então, é um pouquinho que eu tenho para falar inicialmente. Eu gosto muito dessa visão, né, da oralidade, né? E eu tenho um livro infantil que eu estou escrevendo, é A Maga das Palavras. Já faz uns 2 anos que eu estou escrevendo ele, desde que eu tive meu filho, assim, que começou a vir essa necessidade de escrever algo para crianças também, voltado para as palavras, né, para alfabetização e tal. E me veio muito assim essa questão de que os livros, né, são pessoas nas prateleiras, né? A história conta isso, né? Que a menina ela vai tirando as pessoas da prateleira, né? Porque na verdade é um grande bate-papo que a gente faz com uma escuta ativa, né? Então a gente sai desse lugar que eu acho que, né, no nosso mundo, que é tudo muito rápido, que a comunicação ela é Sim. muito intensa, a informação é muito, né, atropelada e quase a gente não se escuta, né, escuta o outro. Né? Então, eu acho que o livro, quando às vezes as pessoas falam assim, eu tô com dificuldade de ler, ou, eu não tenho facilidade para ler e tal, eu sempre pergunto, mas e você tem facilidade para escutar? Né? Tipo, Ótimo. mas você gosta de ouvir histórias? Você gosta de, por exemplo, assim, eu adoro perceber o ritmo das pessoas, né? Então, por exemplo, assim, tem um vizinho aqui do lado aqui de casa que ele fala assim super lento, sabe? E eu adoro, porque é um outro ritmo de fala, sabe? E entre uma palavra e outra, tá acontecendo tanta coisa no gesto, na forma dele olhar, na forma dele lembrar das coisas. E a gente está acostumado a achar que a comunicação ela está só aqui na palavra, né? E a comunicação ela está em todo o corpo, ela está em todo o sentimento e intenção que a pessoa está trazendo com aquela sua fala, ou aquela sua postura, ou aquela sua memória, aquele sentimento, né? Que às vezes vem em uma palavra. Às vezes a gente não precisa de tantas palavras assim para conseguir expressar aquilo que a gente quer dizer, né? Sim. Então, realmente, essa questão da oralidade, para mim, assim, é fundamental, assim, Carlinha, para esse olhar, sabe? Para o que a gente está trazendo aqui, a gente é curado pela oralidade, né? Não é à toa que tem as terapias, né? A psicanálise, né? A gente tem. E aí, o que eu sinto, por exemplo, na educação? Poxa, a educação é um lugar onde não tem um diálogo, né? Porque assim, a escuta ativa, ela também há um diálogo com o livro, né? Você pode parar e refletir, né? Você pode reler, né? Então você pode sublinhar, você pode fazer as suas anotações.
você pode comparar com outros livros. Então, eu sinto que a educação ela está muito defasada. Isso já é um outro tema, mas assim eu gosto de trazer isso também, porque a educação, eu acho que o lugar onde o professor, o educador, ele não tem a escuta ativa, eu acho que isso afasta muito, sabe, Uhum. do aluno, afasta muito do receptor, né, quando a pessoa não tem, né, esse lugar. Você falou E escuta ativa, eu gosto de chamar de escuta amorosa, né? A gente é, trabalha muito uhum. essa escuta na biblioterapia, né? Essa escuta amorosa. Mas você trouxe esse novo termo que eu já até anotei aqui, escuta ativa. Porque a gente acha que o escutar é passivo, né? Não, a gente precisa exercitar a escuta, porque nossa sociedade não dá nenhum valor ao outro, né? E a escuta está nesse valorizar o que o outro tem para nos passar, né? Então, é muito, muito interessante esse ponto. E é um ponto também que eu trago também da meditação, sabe? Porque na verdade é uma questão de você saber que o outro é teu espelho. Então, se ele cruzou o seu caminho nesse momento, se você entrou nessa live, né? Nada acontece por acaso, né? Então a Sim. gente está aqui porque a gente está querendo, a gente tem perguntas e essas perguntas estão recebendo as respostas, né? Através das pessoas que a gente encontra, das situações que a gente se propõe a viver, né? São tudo coisas que a gente está caminhando de volta para casa, né? Para a nossa Uhum. evolução, né? Sim, ó, o pessoal Que tá na lindo, escuta sabe? ativa aí, Maravilhoso. ó. Escuta ativa. É isso Que aí, bom. meus maravilhosos atores lindos. Que delícia. E Carlinha, me conta uma coisa pro povo aí. Como é que funciona na prática esse encontro de biblioterapia? Assim, como é que você. A Carlinha, para quem não sabe, ela faz uns encontros, umas salas de biblioterapia. E Isso, que é é. muito legal, eu não participei ainda, mas eu tô louca para participar, que é com grupos, né, Carlinha? Tu pode falar Isso. melhor pra gente como Sim. funciona. Então, desde julho do ano passado, eu resolvi levar esses encontros para o virtual, né? Então, eu agora estou fazendo quinzenalmente. Ontem teve um encontro assim que foi incrível. A Ivone, que estava aí, participou ontem do encontro da sala de biblioterapia e foi muito especial. Então, a sala de biblioterapia, o que eu levei esse formato do encontro biblioterapêutico para o espaço virtual, eu faço através do Zoom, e aí eu sempre seleciono textos de alguns escritores, né? E aí lá a gente dialoga, conversa, tem dias que eu proponho algumas atividades com base na leitura, é sempre eu que faço a leitura dos textos, então eu encaminho os textos para as pessoas, para os participantes, e aí para eles poderem acompanhar, se quiser, né, a leitura, mas eu sempre faço a leitura e também eu sempre conduzo, em alguns momentos, um momentozinho para a gente silenciar, para a gente entrar naquele momento, né, presente, mesmo com essa distância do virtual, para a gente se conectar com a gente mesmo, para que possa receber a história. Em outros encontros eu proponho coisas diferentes, proponho pintura, proponho desenho, escrita, tudo vai depender do que o texto pede também, né? Do que a história pede. Então, o encontro biblioterapêutico, ele gira em torno de uma história, né? De alguns textos, eu sempre seleciono textos de um escritor específico para salas, e aí a gente vai discutindo diversas temáticas e sempre existe depois do texto um diálogo ou uma atividade. Então, isso é o que define uma prática biblioterapêutica, resumidamente, né? É esse encontro com a palavra, expressão, né? E com a interação a partir do texto. Então, isso é muito poderoso, esse conjunto é muito poderoso. Então, quando a gente participa de um encontro como o que foi ontem, né, Ivone, a gente sai bastante mexido e, de alguma forma, fortalecido e tocado, né, com isso. Então, é isso, fica aí o convite, eu sempre divulgo, diga. Termina. Eu sempre divulgo ali nas minhas redes sociais, né, para quem não segue ainda o Doses de Biblioterapia, e eu estou fazendo agora quinzenalmente.
né? Então, é lá para o dia 30. Como faz para participar? Então, eu divulgo lá no Doses de Biblioterapia, e aí tem uma contribuição de R$ 25, aí pode pagar pelo Simpla, e eu faço a sala pelo Zoom. Então, é bem simples, assim, hoje em dia está rolando bem tranquilamente. No início é sempre, né? Mas agora está fluindo maravilhosamente bem. Eu tento não encher muito, né, a sala, então entre 10 e 15 é o limite de participantes, até para que as pessoas possam falar, possam se expressar. Então, o encontro de biblioterapia também tem esse aspecto. Não dá para ser um grupo com 50 pessoas, por exemplo. Né? É um grupo com 10, com 15, para que cada um tenha um espaço de fala. Né? Então, Exatamente. é isso. Isso é muito, o Lab também, assim, eu gosto muito dessa coisa das pessoas poderem ter esse espaço, né, Carlinha? E só me diz uma coisa, complementando isso, Sim. como que é, assim, tipo, o que que tu sente do resultado, o que que tu sente que vai se operando, assim, nas cognições, assim, né, da história, porque eu tenho estudado também um pouco sobre a questão do contexto das coisas, né, como tudo tem um contexto, como eu posso estar hoje falando de uma coisa e contextualizando com outra, né, então se eu tenho uma metáfora, como ela se contextualiza com aquele momento que eu estou vivendo, com aquela emoção, e como que tu sente quando você lê essas histórias, assim, que as pessoas elas vão criando essas relações, né, com os seus sentimentos, Uhum. como que se dá, assim? Só respondendo ali a Débora, eu ainda não defini o autor do próximo encontro, mas até segunda-feira eu já vou divulgar, certo? E sobre a sua pergunta, esse encontro da história com cada um é muito único, sabe? E isso depende muito da história pessoal de cada um. Então a metáfora ela vai bater e voltar diferente, sabe? Porque a minha história é diferente da sua, então é preciso que faça alguma ligação ali, sabe? Alguma conexão com a sua história. E pode acontecer, Morena, de não tocar, e não mexer, e não despertar nada, e tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, é isso. E aí a gente está falando também da catarse, né? A gente também está falando desse lugar, né? Que a gente no teatro vivencia muito, né? Esse momento do clímax, né? O momento Uhum. onde tudo faz sentido, né? O momento onde a gente sabe que, para quem não conhece essas histórias, mas, por exemplo, na época do teatro grego, né? Do teatro da tragédia grega, muitas mulheres assim entravam nesse momento da catarse, né? Imagina aquelas máscaras, aqueles coros, né? E as mulheres às vezes abortavam, tamanha era a catarse que Uhum. acontecia, né? Do espectador com a identificação ali, né? Com o É. corifeu, né? Então, é uma coisa muito profunda o que acontece quando a gente ouve algo que toca naquilo que a Uhum. gente precisava ouvir, né? Tem um É. livro muito gostoso da Elisa Lucinda, que é como é que é? A Arte do Encontro. A Arte do Encontro ou Poesia do Encontro? Agora estou na dúvida, não está aqui comigo o livro. Mas é ela tendo uma conversa com o Rubem Alves, não é o Uhum. Rubem Fonseca que fala sobre o Rubem Alves. E aí eles falam assim, tipo, o Rubem Alves pega e fala assim uma hora que ele estava num momento muito difícil, que ele estava com um desapego de amor, estava vivendo um luto de amor, assim. E aí ela pega, peraí que eu vou te dar um poema. E ela pega e manda um poema. Ele, não, mas é porque não é bem esse amor, é um amor, aí ele explica um pouco mais. Daí ela pega, Uhum. peraí que eu vou te dar um outro poema. Ela dá um outro poema. Aí daqui a pouco ele pega e fala assim, não, mas é que sabe o que que é? É um amor assim, assim, assim. E dela, já sei, agora eu sei qual é o poema que eu vou te dar. E ela pega e fala um poema assim, gente, tu fala, meu Deus, são diversos tipos de luto, sabe? E é um bate-papo, tem até um DVD nesse livro, é muito gostoso porque todo Ah, bate-papo virou livro. uhum. E aí eu sempre recomendo esse livro, esse livro é o meu xodozinho, Eu já assim, de quero, já cabeceira. quero. Amo os dois. Imagine um bate-papo desses dois, né? Gente, é uma loucura. É assim, é verso, educação, Uhum.
e liberdade, sabe? Os dois, assim, falando. E eu vou aproveitar, eu vou ler um poema dela que eu separei aqui para vocês, que é um poema que fala justamente sobre a importância da poesia na vida da gente, assim, né? Quem ouve poesia, quem lê poesia, acredito que vai se identificar muito, e quem não faz isso ainda é um convite, praticamente. Então, diz assim: Credo. De tal modo é que eu jamais negá-lo poderia. Sou agarrada na saia da poesia. Para dar um passeio que seja, uma viagem de carro, avião ou trem, a montanha, a praia, o campo, uma ida ao consultório, com qualquer possibilidade ínfima que seja de espera. Passo logo a mão nela para sair. É um Quintana, uma Adélia, uma Cecília, um Pessoa, ou qualquer outro a quem eu ame me unir. Porque eu sou humano. Eu sou humano e creio no divino da palavra. Para mim, é um oráculo a poesia. É meu tarô, meu baralho, meu tricô, meu xing, meu dicionário, meu cristal clarividente, meus búzios, meu copo com água, meu conselho, meu colo de avô, a explicação ambulante para tudo o que pulsa e arde. A poesia é síntese filosófica, fonte de sabedoria e bíblia dos que, como eu, creem na eternidade do Verbo, na ressurreição da tarde e na vida bela. Amém. Amém, que linda! Linda, linda. Amém. A arte do encontro, é isso aí. Posso responder sua poesia com outra poesia? Manda, manda, manda. Manda verso, manda verso. Então, é o Da Calma e do Silêncio, de Conceição Evaristo. Essa poesia foi uma das que eu, trabalhei ali no laboratório de voz e poesia, e é uma poesia que me acompanha, assim, e enfim, vou declamá-la, lê-la aqui para você. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago de todas as coisas. Quando os meus olhos se perderem no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Da Calma e do Silêncio, de Conceição Evaristo. É isso. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Não tem mais o que dizer. Como falar dos silêncios, né, Carlinha? Como falar dos silêncios, né? Como falar do amor, né? É preciso a palavra certa mesmo, né? Eu acho que é uma busca incessante pela palavra certa. A Clarice fala muito assim, que quanto mais palavras eu conheço, mais eu conheço o meu pensamento, né? Mais eu posso falar o meu pensamento, do meu sentimento, né? Então, realmente é uma delícia a gente poder estar trocando com pessoas apaixonadas pelas palavras, porque sabem, e por experiência, o quanto foram salvas por elas, né? E eu digo isso porque eu comecei minha vida espiritual lendo muito livro de autoajuda, assim, bem na adolescência, tipo, 12, 13 anos, eu lia Gaspareto, assim, sabe? Tipo, Calunga. Eram umas coisas assim, tipo, meu Deus, eu preciso sair desse inferno que eu sou, sabe? E aí era
muito bom, porque o Calunga, né, por exemplo, da Zíbia, né, faz muitos anos que eu não leio, até tenho vontade de reler, porque mesmo, gente, eu sou uma releitora de livros, tá, gente? Eu não sou uma leitora Perfeito. dessas vorazes que fica lendo best-seller. Eu quase não conheço os best-sellers do momento, por exemplo, mas eu sou uma releitora de livros absurda, voraz. E aí eu lembro, esses dias eu tava lembrando desse Calunga da época, que era um espírito, né? São espíritos, são tipo coisas que falam assim, psicografadas, né? E aí ele falava assim, tipo, ele me xingava horrores, assim, sabe? Era um livro que me xingava e eu adorava. A gente pegava aquele livro para levar uns tapas na cara, sabe? Aí eu abri o livro e eu falei, deixa eu... Não, agora eu tô precisando dar uma... apanhar um pouquinho, sabe? É muito bom, assim, esses livros, né, que vão nos educando, que vão realmente nos ensinando a ser melhor, a, enfim, olhar mais para dentro, Uhum. a valorizar a vida, as pessoas, né? Sim, sim. E aí tem esse momento agora, né, que a gente está vivendo, né, Morena? E aí você falou da releitura, né? A releitura é o que eu tenho feito ultimamente, porque tá difícil, gente, para todo mundo ler, mesmo nós que somos leitores, a gente não está. E eu fiz uma live só falando sobre isso, porque eu estava tão tocada com isso, e eu via que pessoas também estavam muito, poxa, não consigo ler e tal. E aí tudo bem, sabe? Se a gente não está conseguindo ler nesse momento, porque o momento não está favorável para que a gente possa sentar, se concentrar e focar naquilo, focar na leitura, né? A leitura, ela exige uma preparação, né? Então, tudo bem se não rolar. Então, para mim, o que tem funcionado? Reler livros que eu gostei muito, né? Então, às vezes, eu vou só em trechos ali que eu sei que foram muito bons, e aí eu quero sentir aquilo de novo, e aí eu volto lá naquela leitura. E então, isso é que eu tenho feito ultimamente, reler e também ouvir histórias. Então, se não consegue ler, ouça histórias. Então, tem muita gente que está contando nas redes sociais, lendo poesia, Os enfim. audiobooks também, né, Carlinha? Tem audiobooks e eu nessa onda aí de, não, eu preciso fazer alguma coisa para mim e para as pessoas também, eu comecei a fazer um podcast só com histórias e poemas. Então, é onde eu leio pequenas histórias, poemas e tá lá. Doses de biblioterapia no Spotify, em outras plataformas também se consegue achar. E eu já publiquei algumas ali no meu perfil também, Doses de Biblioterapia, aqui no Instagram. Então é isso, a gente não pode... Tá difícil de ler, tudo bem, mas a gente não pode deixar de se alimentar com histórias, se alimentar com poesia, se alimentar com esse universo simbólico que vai fortalecer a gente dentro, sabe? E aí, quando tudo isso acabar, que pode ser cedo ou tarde, a gente não tem ideia de quando vai acabar isso que a gente está vivendo, a gente vai conseguir sair mais fortalecido, certo? Então, assim, não deixe. Aí tem alguém que disse ali, ótimo ouvir isso, pois não estou conseguindo parar para ler. Não consigo me concentrar nisso, pois outras reflexões me consomem. Líder Vox que está dizendo isso. E é exatamente isso que está acontecendo, gente. Mas é isso, não deixe de consumir histórias de alguma forma. E aí tem gente que está em casa com família, né? A maioria talvez está em casa com filho, com mãe, com pai, né? A família toda aí. Faz uma roda e vão contar histórias entre si. Pede pro filhote contar história, pede pro avô, pede pro, sabe, quem, os mais velhos. Maravilhosa! Isso! Amei essa dica! Pronto, coloca em prática. Olha que lindo! Olha só, hoje a Elga, eu fiz uma live com a Elga na terça-feira sobre economia criativa, muito legal, e hoje a gente estava falando, né, que eu tinha combinado uma live de novo sobre isso na terça-feira, eu falei, nossa, mas terça é meu aniversário. Aí ela, vai ter bolinho virtual, né? Daí eu, nossa, olha só, tô querendo fazer alguma coisa online, mas não sei o quê. Aí ela falou assim, olha que legal, uma festa de uma cunhada minha fez
uma contação de histórias online. Cada um falou uma história engraçada que teve com o aniversariante. Eu achei isso muito legal. Dá para fazer Eu pelo achei isso Zoom, né? Dá para fazer pelo Zoom, que aí você vê todo mundo e todo mundo interage. Aqui no que Instagram não delícia. sei como funcionaria, mas faça e me conte o seu Eu gosto. adorei essa ideia. Muito bom, Carlinha. E uma outra coisa também sobre isso que o Lidervox está falando, Paiva direto, Paiva, pode crer. É, os poetas, assim, eu acho que às vezes, assim, esses poetas, sei lá, assim, o Bukowski, algumas coisas, assim, mais, assim, mais sombrias, assim, às vezes pode nos ajudar um pouco nesse momento, sabe? É, Até eu gosto muito de Clarice, né? Clarice, Clarice é Clarice me maravilhosa salva muito, sabe? também. Oi? Também, Clarice O é. quê? Mas como essas É, coisas. o Paiva, agora me lembrou do Paiva. Me lembrou o Paiva, né? Uhum. Sabe, alguns poemas assim, e até assim, mais brutais, assim, né? Que a gente possa estar entrando em contato com os nossos medos, É, entrando em é, contato com a nossa raiva, entrando em é. contato, porque a literatura, ela é uma liberdade, né? Eu gosto muito dessa frase do Rubem Fonseca, né? Que faleceu, nosso querido poeta e escritor, né, livre, né? Dentro da sua loucura, é que a gente pode exercer a nossa liberdade, a nossa loucura na escrita, na leitura, né, Uhum. na imaginação, né, no imaginar até o que o outro está imaginando, né, tipo, nossa, como é que esse poeta escreveu isso, né, o que situação histórica ele estava vivendo, que momento que ele estava vivendo, né, então isso tudo, Camus nessa hora também. E uma outra coisa também que eu estava pensando, é tipo, eu acho que o livro nesse momento, ele é em todos os momentos, na verdade, ele é quase como uma receita, né? A gente, o que eu estou vivendo agora? A gente se perguntar. Minha mãe está agora há um tempo falando, eu não encontro o meu livro, não tenho encontrado um livro para ler, porque o livro às vezes não adianta você falar assim. Por isso que é tão difícil essa coisa da escola, né? Não, você tem que ler esse Uhum. livro, o livro dissociado do teu sentimento, dissociado do Uhum. teu momento histórico, né? Então Sim. eu acho que a gente pensar em qual momento histórico que a gente está vivendo, qual emoção que está nos pegando nesse Uhum. momento e que tipo de autores trabalham com esse tipo de emoção, né? A Clarice me salva muito porque eu sou muito existencialista, assim, muito, né, assim, do quântica. Então, em muitos momentos eu consigo realmente me contemplar ali numa Hilda ou num Alberto Caeiro, assim, me dá uma paz, assim, sabe? Mas eu Posso, acho legal a gente pensar sempre. Fala, né, Flor? posso então aproveitar isso aí para dar umas dicas de leitura, né? Que Claro. você falou uma coisa bem certeira, assim. A gente precisa nesses momentos também de uma fuga para a gente conseguir respirar. Então, ler coisas que estão dissociadas desse momento, mas é também interessante ler coisas que nos aproxima, né, desse momento. Então, tem um livro aqui que é para você sentir, para a gente sentir que essas sensações, elas acontecem, né? A literatura traz isso. Eu vi aqui no Instagram várias pessoas dando dicas de livros e filmes sobre isolamento, né? Não tenho nenhum exatamente nesse estilo para indicar agora, mas eu tenho um livro que me marcou muito. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, e eu acho que não foi por acaso, que é O Ano da Leitura Mágica, de Nina Sankovic. A Nina é que escreve em primeira pessoa e ela passa por um processo de luto muito profundo. Ela perde uma irmã muito querida e elas tinham uma relação muito forte com a leitura e com a literatura. Então a Nina resolve que ela vai ler um livro por ano, ou um livro por dia durante um ano. Essa é a forma que ela encontra para ela se salvar daquele luto e para que ela pudesse também entender a morte. Entender não, acho que entender passa por uma coisa racional, né? Mas acolher a morte e aceitar. Né? Então, tem trechos belíssimos desse livro e ele está todo marcado. Eu tenho frases e trechos para compartilhar o ano todo, porque é um livro muito especial. Então, ela vai colocando trechos das obras que ela vai lendo,
E ela é mãe de 4 filhos e ela consegue fazer isso. Ler um livro durante um ano. Um livro por dia durante um ano. É incrível a trajetória dela. E ela... Mas não é autobiográfico, é? Isso é uma Aconteceu! inspiração. Aconteceu! A Nina Meu existe. Deus! É autobiográfico. Então, para a gente ver que não dá para reclamar, né? Que não consigo, não tenho tempo. Quando a gente Não quer, a tem gente tempo. consegue. E aí ela usou isso. Claro, são prioridades, né? E ela se segurou na leitura e nos livros como tábua de salvação mesmo. Né? Então, é incrível para esse momento. Então, fica aí essa dica, o ano da leitura mágica de Nina Sankovic. Eu acho que Maravilhosa essa dica, amei. Amei demais. Quero ler. outros, assim, que tem outros, Clarissa Pinkola Estés, né, a famosa ali da Mulheres que Correm com Lobos, ela tem 3 livrinhos pequenininhos, que é de leitura rápida, fácil, e onde ela traz relatos de tios, né, tios e tias dela, que viveram o terror ali da Segunda Guerra e que se salvaram pelas histórias. Então, depois procurem também O Dom da História, O Jardineiro que Tinha Fé, Ciranda das Mulheres Sábias. Todos esses livrinhos aqui da Clarissa Pinkola Estés traz assim alguns alentos, né, para gente nesse momento também. E a Clarissa, né, para quem ela é uma psicoterapeuta, né? Psicóloga junguiana, ela é americana. E ela tem assim, um trabalho muito profundo com a psique, assim, com a psique feminina, né? E eu digo isso com a psique feminina, inclusive de homens e mulheres, né? Então, é muito profundo o trabalho dela, assim, voltado para essa relação da história com a nossa psique. E isso vai abrindo muitas portas mesmo de autoconhecimento, né, Sim. Carlinha? Sim. Eu vou falar um trechinho aqui um dos contos aqui do Eduardo Galeano, do livro dos Abraços, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é A Paixão de Dizer. A Paixão de Dizer 2, que diz assim: esse homem ou mulher está grávido de muita gente, gente que sai por seus poros. Assim mostram em figuras de barro os índios do Novo México. O narrador, o que conta a memória coletiva, está todo brotado de pessoinhas. Ai, que lindo! É isso mesmo. É muito amor, né, Carlinha, pelo ser humano, né? Muita certeza de que as coisas tendem a melhorar. A gente é filhos da criação, né? Então, estamos criando todo dia novas possibilidades de existir, né? Isso, e a literatura está aí desde sempre para nos ajudar nesse processo, né? No processo de desenvolvimento enquanto seres humanos mesmo. Então, num momento As como histórias, esse, né? as histórias de uma forma geral. Então, num momento como esse. E assim, existem várias fases dessa história da humanidade em que a literatura ela tem relatos, né, de escritores e teóricos de que a literatura realmente foi ali um salvador e um divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? Então, a Clarissa Pinkola mesmo, quando ela fala desses relatos de tios e tias que saíram fugidos da guerra da Europa e foram para os Estados Unidos, né, a gente vê o quanto aquelas histórias mantiveram eles ali, inteiros. Eu acho que é esse trabalho que vai fazendo por dentro da gente, que a gente não vê, então às vezes é muito desvalorizado, né? A arte, de uma forma geral, é desvalorizada porque é um trabalho muito invisível e de cada um, né? E que vai fazendo internamente. Enfim, mas a literatura enquanto arte, as histórias, a narrativa, ela é esse medicamento, né? Esse medicamento que vai ajudando por dentro e a gente vai se fortalecendo para seguir, né, gente? Então,
É isso. O que que você acha da gente abrir para umas perguntas e depois a gente Vamos, dá as nossas dicas aí de quarentena, que a gente anda fazendo, que pode estar ajudando também, né? Para as você pessoas praticarem algumas. tá controlando o Eu tempo não, para de cara, eu não repente tô, porque não. não aparece o relógio. Aqui, ó, aparece, aqui, ó. A gente tem 10 minutinhos. Pronto, agora a gente abre para perguntas, comentários, quem quiser, fiquem à vontade. Que a gente vai conversando, né? O tempo passa muito rápido em live. Eu não sei, eu acho que é outro tempo. É live mesmo, né? É ao vivo. É, e acelerado, parece. É verdade. A gente quer que dê tempo de tudo, né? É, Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para perguntar para Carlinha sobre biblioterapia, alguma coisa sobre o Lab de Voz e Poesia que quer saber, ou quiser compartilhar o que está vivenciando, assim, uhum. em relação à literatura, ou à poesia nesses momentos, se está tendo um tempo para si. A galera entrando. Bem-vindos, quem está chegando agora. A gente está abrindo para as perguntas aqui. Eu posso ir falando, pode ser que chegue perguntas aí. Só falando do que é que eu tenho feito, né, Morena? Não tá difícil para ler, então o que é que a gente faz também, né? Eu tenho pintado muito, tenho pintado mandalas, sabe aquelas mandalas prontas? Eu vou lá e fico colorindo mandala, às vezes faço também uns desenhos livres, faço uma meditação, eu tento meditar pelo menos uma vez assim no dia. Alguém perguntou aqui, algumas obras de artes do mar me silenciam, o Sávio está dizendo. E aí ele pergunta para a gente, né, o que silencia vocês? Para mim, silencia a meditação, para mim, silencia pintar, desenhar, me expressar de alguma forma, manualmente, né? Então, para mim, isso me silencia. E para você, Morena? Olha, eu tenho, assim, como eu tô com criança em casa, né, e eu tô dando bastante prioridade pro Caetano, eu acho que a coisa que mais tem me silenciado tá sendo o corpo, né, quando eu vou pro exercício físico, especialmente ali a capoeira, meu horário ali das 6 horas, 7 horas da noite, se é 6 horas eu tô com preguiça, 7 horas mesmo à noite, mesmo frio, eu vou lá pro meu exercício físico e corro dentro de casa, fico correndo, fazendo exercício, dançando, jogando capoeira, porque capoeira também tu precisa de um espaço bem pequeno, assim, não precisa de algo muito, muito grande, assim, só o espaço da Uhum. ginga mesmo, que é o espaço das tuas aberturas de perna, e realmente fico ali um bom tempo no corpo, sabe? 1 hora, 1 hora e meia. Às vezes coloco uma música e deixo a música dançando livre, muito assim, danço livre, livre, livre. E aí meu pensamento, assim, ó, parece que renova, sabe? Até Sim. mais que a meditação. A meditação, eu tenho feito uma meditação mais ativa, assim, no sentido de Uhum. tenho feito uma mentalização do meu dia. Então, quando eu acordo de manhã, eu tenho me espreguiçado, assim, eu deixo meu tapete já do lado da cama, aí eu caio da cama e vou pro tapete, assim, de yoga, né? Caio dormindo, já faço um Boa, leve, boa. leve alongamento, assim, uma coisa bem de acordar e o Caetano já vem pra cima de mim. Então é uma coisa bem leve mesmo. Mas aí eu já dou uma meditada ali, tipo, como que eu quero que seja meu dia, as coisas que eu quero, tipo, o sentimento que eu quero estar naquele dia, sabe? Um sentimento de Uhum. positividade, um sentimento de união, um sentimento de estar Sim. com meu filho. E é louco, porque daí quando eu penso, né, o que que eu quero pro meu dia, não é assim, tipo, ai, super produzir, fazer um monte de coisa que esteja dentro do sistema, sabe? Mas realmente é estar com as pessoas, estar me sentindo bem e tá com meu filho, né? Tá tendo algum processo criativo naquele momento, seja com o Caetano, seja Uhum. com essa dança livre que vai fazer. Então, essas coisas, assim, eu acho que estão me nutrindo, sabe? E às vezes a gente cai na ansiedade, chora, É. né? Tipo, tem os momentos de emoção que a gente precisa também entrar em contato. Eu acredito muito nisso também como Uhum. atriz, assim, que a gente não deve negar os sentimentos, a gente deve É. acolher, sabe? Então, acolher mesmo esses sentimentos, né? E Sim, vivenciar a nossa humanidade também, né? exatamente.
É isso. E aí, como Olha é ali, ó, que... que legal. O Sávio também tem plantado, feito mudas, contato com a terra. Ontem eu plantei sementinhas com Caetano aqui, foi a primeira vez que eu tive um contato mais profundo com a terra. Legal. É uma boa, é uma Gostoso. boa. Eu tô com umas plantinhas aqui novas também, que eu tô cuidando delas, flores, né? E aí eu fico assim todo dia olhando para ver se já nasceu uma florzinha. Então, essa ligação com a terra também nos sustenta, né, nesses momentos, assim. Enfim. É isso, meus amores. Gratidão por todo mundo que tá aqui, né? Obrigada. Eu acho que esse olhar poético também, né, Sávio, a gente poder estar olhando para a vida assim com poesia, eu acho que é o olhar do poeta, eu acho que ele é um olhar muito generoso, porque ele é um olhar de mãe, né? Ele não recrimina nenhuma deficiência, ele não recrimina nenhum momento triste, um momento de desespero, um momento de agressividade, um momento de ele entende, né, que isso faz parte desse momento, né? Então, eu acho que a gente exercitar esse olhar, um olhar com mais tempo sobre as coisas, né? Eu acho que isso também nos alimenta, sabe? Não querer responder as coisas, sabe? Querer, ai, eu quero resolver esse momento. A gente está sempre querendo resolver, né? Alguma coisa. Então, É, acho que o não querer resolver nesse momento é uma coisa que está me nutrindo também. Né, sim, Caninha? com certeza, com certeza. É isso, amei, amei esse encontro. Muito bom esse bate-papo. Grata pelo convite. Ah, então. E vamos divulgar também aqui nossas páginas, né, galera? Quem quiser o Lábio de Voz e Poesia, tem o meu site morenalopes.com, lá tem tudo sobre o lábio, como foi feito, como acontece, os tipos de turma, formatos. Eu tô agora, não tô dando aula, mas tô pensando em como trazer isso de forma online. Precisa. Ai, Gente, eu super recomendo, façam esse laboratório. Para mim foi transformador, Morena. Existe uma voz de Carla antes do Lab e a voz de Carla depois do Lab. Isso é muito evidente, assim, eu vejo isso. E as pessoas que me conhecem me relatam isso sobre minha voz. Então, grata. E, gente, façam esse lab que é transformador. E para a gente foi um processo longo, né? No que eu fiz foram quase 6 meses, então foi muito terapêutico e muito importante para mim mesmo, pessoal e profissionalmente. Então, bota esse lab aí, ó, no ar. 18 encontros, né? Sim, sim. É, é forte. Então, E a grata. Bíblia, como é que a gente te encontra, Carlinha? Doses de biblioterapia no Facebook e aqui no Instagram. Tem também o site dosesdebiblioterapia.com. Tem YouTube. E também eu estou lançando o meu segundo curso online no início de maio. Então, quem quiser saber mais sobre o curso, também pode me perguntar depois. Vai ser um curso onde eu vou abordar a teoria e a prática. Vai ser um curso bem extenso, mas é online, então você faz no seu tempo. Então, é só me perguntar depois como é. Tá bom? Delícia. Obrigada, gente, pela presença. Beijão Ótimo final de também semana. para você também, Ivone. Bom final de semana para todos, com muita poesia, com muitas histórias. E é isso. Um Tchau. beijo, gente. Vai encerrar